Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre as minhas atuais maneiras, formas de organizar as minhas leituras. Esse foi um vídeo muito pedido lá no Instagram, conversando com as pessoas nos stories nos últimos meses, né, que eu comecei a estudar um método, né, de organização, né, na verdade ele é um sistema de abordagem organizacional. Bonito, né, o título? É mais ou menos isso aí que a gente tá falando, é do GTD, tá? GTD, Get the Things Done, que é esse livro aqui, ó, A Arte de Fazer Acontecer. Eu vou começar do começo aqui a história, porque a gente não tá no Instagram, mas eu queria dizer que esse vídeo acontece porque as pessoas do Instagram, que acompanharam grande parte do processo, me pediram muito para fazer esse vídeo, porque eu comecei a organizar minhas leituras de um jeito diferente e tem dado um resultado bacana. Eu tô muito animada com isso, tá? Mas vamos lá. Vamos começar do começo e ao mesmo tempo abreviando a história, porque ninguém tem tempo para ficar ouvindo muita coisa. Em agosto, final de julho, começo de agosto, eu encontrei com a querida da Carol Miranda, sensacional da Carol Miranda. Encontrei com ela e ela estava lendo um livro que se chamava Trabalho Organizado, da musa diva master Thaís Godinho, né? A musa do GTD no Brasil, Thaís Godinho. Eu não conhecia a Thaís, inclusive tinha acabado de fazer até uma brincadeira num story, né, de dentro da livraria da Vila aqui em São Paulo, no dia do lançamento desse livro dela, porque eu não conhecia, mas estava tão cheio de gente que eu fiquei animada e brinquei. Nossa, eu vou até pegar a fila aqui, vou pegar um autógrafo com ela, mas eu nem sabia quem era a Thaís Godinho. Aí, depois, quando eu vi a Carolzita com o livro e super animada com a leitura, eu também fiquei entusiasmada, fui atrás de um exemplar para mim, comprei o livro Trabalho Organizado da Thaís Godinho. Gente, eu não tô com ele aqui porque eu já emprestei ele. O livro é tão bacana que eu passei adiante sem sombra de dúvida, porque não pode ficar parado na prateleira esse tipo de livro. É um livro transformador, assim. Não é o primeiro livro da Thaís Godinho, ela tem o Vida Organizada, o Casa Organizada e, por último, o Trabalho Organizado, que foi o que eu li. Não sei se tem mais algum, mas eu acho que são só esses três. E eu imagino que todos são sensacionais, porque todos eles são baseados, né, nesse sistema de abordagem aí de organização pessoal, profissional, enfim, que é o GTD. Não satisfeita em ler o Trabalho Organizado, que já me deu muitos insights, já me fez visualizar a maneira como eu estava lidando com a vida e com as coisas, que sempre foi um pouco confusa, eu confesso. Mas não porque eu não tivesse boa intenção, aliás, muito pelo contrário, né? Eu sempre me esforcei muito para me organizar. Mas grande parte das vezes o esforço não é o bastante, né? A gente precisa, na verdade, de um direcionamento adequado e compreender quais são os pontos aonde a energia está vazando, porque é isso que a gente perde, né? Energia. O tempo vai junto, mas na verdade a grande questão é o coeficiente de energia, né? E realmente nesse processo de me organizar eu gastava muita energia, fazia muitos movimentos, mas eu vivia derrapando e muita coisa ficava solta, não se encaixava, era como um quebra-cabeça que não funcionava direito. Então a coisa estava bem confusa. E até porque eu estou atravessando um momento em que eu estou desenvolvendo muitas coisas diferentes no trabalho, eu estou estudando como nunca, né? Eu voltei a me dedicar 4 horas por dia a estudo, então assim, é realmente um momento em que eu tô com muita coisa para fazer, né? E eu tava perdendo muito de qualidade de vida e de conexão com o mundo, porque eu vivia ou estudando ou trabalhando, são duas coisas que eu amo fazer, mas tem muito mais, né? Tem muitas outras coisas maravilhosas lá fora pra gente fazer, e eu queria ter tempo tranquilo e livre, disponível para fazer isso sem me sentir culpada. E foi nesse movimento, então, que não contente só com o trabalho organizado, eu fui atrás do livro do GTD mesmo, que é o Get the Things Done, Getting Things Done, meu inglês tá ótimo como sempre, A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Essa aqui é a edição antiga, tá? Não é a nova da Sextante, essa é a Campus, mas eu na verdade li esse livro pela primeira vez na edição nova da Sextante pelo Kindle,
porque eu fiquei tão entusiasmada com o livro da Thaís que eu saí correndo e comprei no Kindle o livro por lá mesmo. Então é a edição nova da Sextante. Aí depois eu fui e comprei essa antiga, porque eu fiquei curiosa para ver quais foram as alterações que ele fez de uma edição para outra. E como eu pretendo reler esse livro muitas vezes, eu quis ter uma edição física em casa também. Eu demorei quase 2 meses para fazer a leitura do livro, né, do GTD, com muita calma, com muita tranquilidade, indo passinho por passinho. Então eu fiquei aí agosto e setembro dedicada muito a isso. Eu fiz a implantação do GTD, do método, né, do sistema, depois de mais ou menos 1 mês e 1 semana, vamos dizer assim, eu não lembro exatamente, mas acho que era algo em torno de 40 dias ali. Eu implantei o GTD aos poucos também, fui tentando fazer as coisas da maneira mais orgânica possível. E quem aí não conhece nada do GTD, eu aconselho a ir lá no canal da Thaís e buscar informação, tá, gente? Porque o que eu vou falar aqui, sem dúvida nenhuma, é nada perto do conhecimento que ela tem para passar para vocês, porque sem dúvida nenhuma a experiência dela conta demais. Eu tô começando ainda, tô engatinhando ainda, mas eu já senti uma diferença imensa, principalmente porque o GTD, ele tem uma abordagem que parte de um princípio que a gente precisa manter a nossa mente clara como água. E quando eu li isso, na hora eu identifiquei ali uma abordagem muito similar com a filosofia que eu pratico e que eu me dedico já há algum tempo também, que é o budismo. Então eu entendi que aquilo encaixava muito bem e aí eu comecei a mergulhar mesmo e foi incrível porque eu percebi que tinha realmente tudo a ver, não foi só uma impressão, uma intuição do começo, não. Aquilo realmente tinha tudo a ver. E o GTD é um método muito ecológico. Eu gosto de usar essa palavra quando eu falo do GTD, né? Apesar de não saber até se tem muito sentido, mas pra mim tem. Então agora eu vou entrar no 3º mês meu de GTD. Ainda é pouquinho tempo, como eu falei, eu tô engatinhando, mas isso já serviu para transformar muita coisa na minha vida pessoal, profissional. Eu tô rendendo muito mais, eu tô muito mais disposta, eu tô conseguindo dormir 7 horas por noite, ó, felicidade! Eu tô conseguindo fazer a minha atividade física todos os dias, eu tenho um ciclo de práticas de meditação muito puxado, então isso estava se misturando com as coisas e estava virando uma bagunça. O que era para ser um prazer, né, um exercício de liberação, na verdade estava se transformando numa dor de cabeça, mas eu consegui equilibrar tudo isso. Tenho hoje uma rotina que não é a rotina dos sonhos, não é ainda aquilo que eu busco, mas já está muito além daquilo que eu estava antes. Eu estou me sentindo muito mais confiante. Isso me deu também, né, uma segurança de criar projetos maiores, né? Já estou com um monte de coisa, de planos incríveis para 2019 que eu não tinha pensado, ou tinha pensado, mas tinha me recolhido porque eu achava que não ia dar. Se eu não estava conseguindo nem fazer as minhas práticas todos os dias, imagina, né, fazer um projeto maiorzão, mas eu resolvi mudar isso e eu estou muito contente com esse processo. Eu acho que é algo que dá para perceber, né? Muita gente está me perguntando se... Eu acho que é algo que dá para perceber, né? Muita gente está me perguntando o que transformou, o que mudou nos últimos tempos. Na verdade, eu venho passando por um processo muito grande, mas o GTD, sem dúvida, foi aquela cerejinha no bolo que fez toda a diferença. Então, assim... Eu sei que muita gente pode questionar aí por onde começar a estudar o GTD. Minha dica, então, fica para vocês aí a seguinte. Vai direto para o canal da Thaís Godinho, que é o Vida Organizada, ou o GTD Brasil, que é outro canal dela também que eu amo e tem tudo explicadinho lá. Você vai inclusive ter um resumo ali do GTD. Não vai substituir a leitura do livro e nem os cursos incríveis que ela dá. Eu nunca fiz nenhum curso dela. Pretendo em algum momento fazer, porque deve ser uma coisa sensacional para você se aprimorar ainda mais. Mas então começa pelos vídeos, depois você vai para o livro. Vai primeiro para os livros da Thaís Godinho, se você sentir muita dificuldade em captar, né? O GTD, que ele é um pouco complexo no começo até a gente entender, mas depois, gente, fica automatizado. Se você sequer lembra que você está usando o GTD, você nem consegue mais imaginar como que era antes, né? A gente vai perdendo um pouco disso, é muito interessante. Bom, eu tô apaixonada, como vocês podem ver, né? Dá pra ver pelo brilho dos olhos na hora que eu tô falando do negócio. Realmente foi algo que pra mim me ajudou a compreender a vida sob uma perspectiva muito, muito, muito bacana. Então, eu sempre curto muito isso. E me entrego mesmo e vou de cabeça, porque eu acho que se vai trazer potencial novo, capacidade nova, chance de desenvolver habilidades,
why not, né? Por que não? E eu volto com esse meu inglês incrível, né? Sempre. Mas ó, falei tudo isso pra chegar nesse ponto agora das organizações de leitura, até porque eu não fiz tanta coisa assim, vai dar pra resumir e ficar rapidinho esse vídeo do mesmo jeito aqui pra vocês. O que aconteceu? O que acontecia, né? Eu tava num ciclo muito maluco, como eu falei pra vocês, com muita coisa pra fazer, muito trabalho, muito envolvida com alguns projetos que eu queria colocar em prática e com a minha prática também, que é um negócio puxado. Esse ano eu resolvi mergulhar de cabeça mesmo nos meus exercícios pessoais, enfim. E isso toma tempo, isso exige um preparo, isso exige até condicionamento físico para algumas coisas, então eu precisava ter esse sistema funcionando. E do meu jeito ali meio maluco, antes de começar esse processo de organização, eu acabei deixando as leituras muito de lado, ou eu fazia muita leitura de trabalho e nenhuma leitura de lazer, de prazer, de diversão, apesar que trabalho para mim também é prazer, mas vocês entendem, né? Aquele outro tipo de leitura que chega trazendo pra gente um universo diferente, novo. E também o que acontecia? Eu começava muita coisa e parava, e às vezes livros que eu tava amando ler, por falta de tempo, por falta de condição de prosseguir naquela conexão com o livro, aí depois você perdia o interesse, né? Até fiz um outro vídeo aqui no canal onde eu mostro todos os livros, ou uma parte deles, né? Que eu separei, que eu comecei o ano passado e esse ano e que eu não terminei, mas que eu quero terminar, porque são leituras que realmente por conta disso tudo que aconteceu ficaram para trás, né? Ficaram para trás. Eu fui percebendo que estava rolando uma coisa que era extremamente comum na minha vida. Os compromissos que eu tinha, principalmente esses compromissos de prazer, de lazer, de diversão, eu ia colocando em segundo plano. Parece que eu não levava a sério esses compromissos, ou até levava, mas eles acabavam ficando para uma hora em que eu tivesse mais condição, só que nunca essa hora chegava, né? Então foi uma das primeiras áreas da minha vida que eu resolvi mexer e logo de cara eu comecei a colocar alguns planos em prática para testar e ver o que funcionava. E hoje o que eu tô fazendo? Eu separei 3 períodos para leitura. Um é logo cedo, eu levanto muito cedo, eu levanto às 5 horas da manhã. Eu já tenho alguns exercícios que eu começo a fazer. E entre um exercício e outro, entre uma prática e outra, eu tenho um intervalo de meia hora onde normalmente eu leio poesia. Eu separei esse horário para ler poesia, que eu amo. Tô lendo nesse momento o livro da Hilda Hilst ainda, que é um calhamaço enorme, mas tá me dando uma alegria imensa ler Hilda Hilst logo no começo do dia. Então, bem de manhã cedinho, eu já começo lendo poesia, meia horinha, tá bom? Se eu conseguir fazer isso, eu tenho conseguido, de segunda a sexta eu já tô numa vantagem imensa, né? Outra coisa, na hora do almoço também, eu tenho um intervalo de meia hora. Eu tenho dedicado essa meia hora do almoço todos os dias para fazer a leitura de Don Quixote 2, né? Que tem até vídeo aqui no canal já sobre o Don Quixote 1, vai chegar o Don Quixote 2. Então eu tenho reservado esse período do almoço para ficar em companhia de Don Quixote e Sancho Panza. Eu não assisto TV, eu não vejo série, eu tenho limitado muito o uso da internet, que realmente eu percebi que era algo que estava me roubando o meu período livre de prazer e de encontro comigo mesmo e com as outras pessoas. Então eu decidi reduzir muito. Eu ainda tenho canal no Instagram, tenho mais de uma conta por causa do trabalho, então isso me ocupa bastante, mas eu prefiro gastar tempo hoje, se for para gastar com a internet, aqui no YouTube, fazendo esses vídeos com vocês, pelo menos essa é a minha tentativa daqui para frente, ou me abastecendo de canais e de perfis que realmente tenham a ver comigo. Então eu reduzi muito, tenho desligado as notificações de WhatsApp, de celular, de tudo, para poder ficar concentrada nessa hora do almoço também mais meia hora. E de noite é o horário que eu trabalho. Normalmente eu trabalho até tarde da noite, é o horário, né, onde eu faço meus atendimentos, então eu não tenho tempo livre à noite, né? Quando eu termino do meu trabalho, eu normalmente me recolho para começar as minhas práticas para poder ir dormir, então é um período totalmente reservado para isso. Não teria como eu colocar uma leitura, até porque também eu tô bem cansada, fica difícil. Mas no final da tarde eu consigo ali, pelo menos umas 3 vezes por semana, uma horinha livre, né? Que antes eu gastava na internet também, conversando com as pessoas, o que é sempre muito agradável, muito bacana, mas a gente precisa ponderar o quanto que a gente está fazendo isso, né, gente? Eu acho que isso é uma questão que está na cabeça de todo mundo aí de alguma forma. É basicamente isso, gente, minha organização de leitura nesse momento.
Eu fiz um cronograma de gêneros que eu acho importante eu ler mais, né? Por exemplo, clássico é uma coisa que eu leio pouco. Ficção científica, por exemplo, eu quase nunca leio. Policial, que é uma coisa que... se eu contar pra vocês que eu acho que eu nunca li direito livros policiais, eu nunca tive... Tem muito gênero que eu quero conhecer, muita coisa diferente que eu quero fazer, e para isso a gente precisa, né, de uma certa organização, então eu pretendo dinamizar um pouquinho mais isso, mas a princípio é isso só. Eu separei esses 3 momentos. Eu uso há muitos anos já o temporizador para me ajudar nos estudos, no trabalho e na leitura também, que me avisa quando o tempo terminou e aí eu tenho que mudar de atividade, eu vou para uma outra atividade. Ele me ajuda a não me distrair também durante o processo que eu tô ali, porque eu sei que eu tenho um período só, então eu fico muito conectada ali com o que eu tô fazendo. Então esse método que o pessoal chama de Pomodoro, para mim funciona muito bem, tá? Então eu acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. Se tiver mais alguma novidade, eu vou atualizando esse vídeo, eu vou trazendo novas versões dele, vamos dizer assim. Se eu for experimentando coisas novas, se vocês também tiverem dicas aí que serviram para vocês, coisas que vocês perceberam, né, que funcionaram principalmente nessa questão de diminuir as distrações, né? Se vocês também tiverem dicas, quiserem deixar algum tipo de comentário aí que pode auxiliar nesse momento que eu tô passando, por favor, vai ser um prazer enorme trocar ideia com vocês, viu? Pode deixar aí nos comentários que agora eu tenho tempo reservado para responder comentários aqui no YouTube. Obrigada pela atenção, pelo carinho, pela companhia. E eu volto, viu? Espera que eu volto. Volto já, falando possivelmente mais sobre os livros que eu li. Um abraço! Tchau, galera. Até mais.